Nessa aula eu vou falar sobre a estrutura técnica que o WordPress necessita para funcionar. E tudo começa com o nome de domínio na internet. Você, para ter um site com WordPress funcionando ou com outra plataforma ou simplesmente um site desenvolvido com HTML puro, você precisa ter o nome de domínio registrado nos órgãos responsáveis, tá? No caso de domínios.com.br, você vai registrar esse domínio no registro.br. Para fazer isso, basta você criar uma conta no registro, digitar e verificar a disponibilidade do nome do seu domínio, e caso ele esteja disponível, você vai pagar uma anuidade que hoje custa R$40. Para domínios.com vou recomendar a GoDaddy, e a GoDaddy vai te vender um período de uso de domínio no formato de uma loja virtual. Então você acessa a GoDaddy, também checa se há disponibilidade do nome desse domínio.com. Caso esteja disponível, você vai pagar uma anuidade. É possível que na GoDaddy também, até porque ela funciona como um sistema de leilão de domínios, alguns nomes de domínios eles estarão sendo leiloados ou vendidos. Então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, porque muitas vezes na GoDaddy você tem lá um nome de domínio qualquer que custa, sei lá, no primeiro ano R$30, R$50, R$100. Tem domínios que chegam a custar R$30 mil, dependendo do nome desse domínio na GoDaddy, porque há uma pessoa por trás desse domínio querendo vender esse domínio, e a GoDaddy ela é usada como um marketplace de nomes de domínios também. Então tem que tomar cuidado com esse pequeno detalhe. Então na GoDaddy, repetindo, se atentar para as regras de valores dos domínios, para que você não compre um domínio hoje custando R$40 e daqui a um ano esse domínio pode custar 300, 400, 500, R$1.000 ou até mais, tá? Então fica essa dica em relação a registro de domínios.com utilizando a plataforma da GoDaddy. Bom, para um domínio funcionar na internet, ele precisa de uma hospedagem, tá? A hospedagem ela é a casa onde os sites vivem, digamos que seja o alojamento dos sites. Para uma hospedagem funcionar, é preciso que alguns serviços se interliguem com essa hospedagem. Esses serviços são serviços relacionados à internet, como por exemplo, serviço de DNS, serviço de SMTP, dentre outros serviços que vão fazer com que o seu site funcione. Imagine que o seu site WordPress ele seja um celular e que esses serviços sejam o chip desse celular, que fazem a comunicação com os sistemas de internet, com as redes, com os backbones, com os pontos de acessos, com os roteadores do mundo. Sobre as hospedagens, nós temos então as hospedagens compartilhadas. Esse tipo de hospedagem ele tem um custo bem menor, até porque isso significa que o seu site estará compartilhados com outros sites dentro de um computador. Fique tranquilo porque na próxima aula eu vou falar sobre como a internet funciona e esses detalhes sobre os serviços e as tecnologias de internet para fazer um site funcionar vão ficar mais claros para você. Então, voltando, nós temos a hospedagem compartilhada. Essa hospedagem significa que o seu site estará dividindo um espaço dentro de uma casa, dentro de um computador, dentro de uma hospedagem com outros sites. O segundo tipo de hospedagem é conhecida como VPS, nesse tipo de hospedagem você tem mais recursos, porque nessas hospedagens VPS, ao contrário da hospedagem compartilhada, você terá uma instância, ou seja, você terá uma máquina virtual, por assim dizer, que utiliza recursos de computador, memória, tamanho de HD, tamanho de disco, sistemas tecnológicos em nível de máquina, que você tem recursos virtuais a esses softwares, quantidade de memória, quantidade de espaço em disco, tipo de disco, taxa de transferência, dentre outras funcionalidades, dentre outras configurações e setups
de nível de computador, de nível de máquina. Um terceiro tipo de hospedagem são as hospedagens dedicadas. Essas hospedagens elas são mais caras, até porque quando falamos de hospedagem dedicada, como o próprio nome diz, estamos tratando de uma hospedagem, ou seja, de um computador inteiro que estará à disposição para o seu site, para os seus serviços na internet. E bem, quais são as diferenças, os pós e contras de cada um desses tipos de hospedagem? Na hospedagem compartilhada, nós temos um grande problema, tá? Porque os servidores, ou seja, as empresas que vendem esse tipo de hospedagem, elas precisam garantir a segurança do seu sistema, ou seja, da sua empresa, da sua tecnologia, e a segurança dos outros sites que estão envolvidos, ou seja, contratando ou alugando esses computadores. Então, apesar de elas terem um custo menor, esse tipo de hospedagem ela vai te trazer muita limitação de computador por uma questão de segurança das empresas. Como também vai te trazer muita limitação em relação a até performance e segurança do seu website. Tendo em vista que quando um site ele está compartilhando um espaço em um computador, ele está utilizando o mesmo número IP. O número IP, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os serviços e as tecnologias de web, mas ele representa o endereço do seu site, o endereço de cada computador na internet. Então, o IP vai representar o endereço de uma máquina onde diversos sites estão hospedados. É assim que funciona basicamente a hospedagem compartilhada. Próximo nível de hospedagem, que aliás esse é o tipo de hospedagem que eu vou trabalhar no meu treinamento, são as hospedagens VPS. As hospedagens VPS vai te dar mais flexibilidade, mais autonomia, mais liberdade para trabalhar no seu site, mais segurança, mais performance, tanto em nível de resposta técnica, então seja seu site vai carregar mais rápido, seu site ele terá mais segurança, como também haverá um impacto no seu negócio, porque se a gente tem um site na internet que ele é corretamente configurado, se ele tem uma usabilidade bacana, se ele tem um tempo de resposta legal. Isso são os requisitos para que o seu site ele se destaque aí perante outros sites com problema, e isso vai te trazer benefícios como, por exemplo, mais chance de estar nas primeiras posições do Google. Mas não só isso. Se você também investe em mídia, em compra de mídia, em marketing digital para trazer tráfego para o seu site, é importante considerar que quanto melhor o seu site for, melhor você otimiza o seu investimento para levar tráfego para o seu site. Então, o nosso WordPress ele será criado dentro de uma hospedagem VPS. O terceiro nível de hospedagem, o terceiro tipo de hospedagem são as hospedagens dedicadas. Nesse tipo de hospedagem, você estará contratando uma máquina exclusiva para os seus sistemas, que podem ser tanto o WordPress quanto outros tipos de serviços. Você eventualmente pode pensar em uma hospedagem compartilhada para ser um repositório de arquivos da sua empresa, dentre uma série de outras funcionalidades, hospedar aplicativos na web, ou caso o seu site ele tenha um volume muito grande de visitas, nesse caso a hospedagem dedicada ela será a melhor opção. A grande desvantagem, por assim dizer, isso não chega a ser uma desvantagem, porque quando você tem um investimento na internet, o que você tem que medir é o retorno que esse investimento traz, tá? Então vamos colocar de outra forma, não vamos falar que seja uma desvantagem. Seria o preço. As hospedagens dedicadas, elas têm um preço muito maior em relação a esses dois tipos de hospedagens que eu acabei de apresentar para você. Para encerrar, dentro da hospedagem a gente contrata servidores, Esses servidores são um conjunto de tecnologias que vão se comunicar com a sua hospedagem, vão fazer o seu site funcionar na internet, os serviços do seu website, como simplesmente dizendo a própria resposta do seu site para um usuário na internet. Isso acontece por conta
desses serviços que estão relacionados entre a hospedagem, ou seja, a parte técnica, e os servidores da internet. Vale lembrar que os servidores eles têm a função também de fazer a interpretação da linguagem de programação dos sites na internet e também do WordPress. Bom, além disso, ainda sobre a estrutura técnica, nós temos os serviços que estão relacionados a tudo isso que eu acabei de dizer. Então, nós temos os serviços de hospedagem, que são contratados de acordo com os recursos que são disponibilizados. Nós temos os tipos de servidores, que estarão dentro de uma hospedagem. E agora nós temos os serviços. Os serviços relacionados a esse conjunto de coisas, de infraestrutura, de tecnologias que fazem um site funcionar na internet, são serviços relacionados à funcionalidade do sistema em si. Como, por exemplo, nós temos o serviço de DNS, que é responsável por traduzir o nome de domínio em um número IP. Esse número IP ele vai percorrer a internet, vai encontrar onde esse site está hospedado, ou seja, lembrando que o número IP ele é único, então se o seu site ele está num servidor da web, é por meio desse número IP que o seu site é encontrado. É tão simples quanto pegar um telefone e ligar para uma pessoa. Quando você liga para uma pessoa, essa pessoa vai atender. Quando você digita www.nomededominio.com.br, será um servidor na web que tem esse site hospedado que vai fazer a resposta e vai te entregar um site no seu computador. Nós também temos serviço de SMTP, né? São serviços de envio de e-mail, temos serviços de webmail, temos os protocolos que estão envolvidos, né, nesses serviços, que são esses protocolos, são FTP, por exemplo, que é um protocolo de envio de arquivos para a internet. Então esses são basicamente os serviços que compõem, né, um conglomerado de sistemas que fazem o seu site funcionar na internet. Bom, então sobre estrutura técnica é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre o básico de linguagem de programação, que vai valer a pena você conhecer um pouco mais para que você entenda como o WordPress funciona de uma forma mais ampla. Então, até a próxima aula.